Meus queridos irmãos e irmãs, quando Deus nos chama pelo nome, vem e segue, Ele nos dá toda a dignidade. Por isso que no dia do nosso batismo, o sacerdote ele faz questão de nos chamar pelo nome, justamente para recordarmos dessa generosidade que Deus derramou sobre nós. E por meio do nosso nome, Deus nos dá a dignidade da graça divina da qual nós somos revestidos. E que durante todo este tempo litúrgico, tempo comum, nós somos chamados a meditar essa vida pública de nosso Senhor, de seus ensinamentos. E nosso Senhor ele faz questão de nos ensinar por meio de parábolas. Uma linguagem mais simples, para que assim possamos compreender bem o seu Evangelho. Jesus ele utiliza coisas do dia a dia para nos mostrar a importância que se tem de viver os seus ensinamentos. E essa liturgia nos ajuda a compreender por meio dessa parábola do semeador que a palavra de Deus é o centro de nossas vidas. É por meio desta palavra que nós reorganizamos espiritualmente as nossas vidas. Se não for a palavra, nós não conseguiremos ter uma vida espiritual organizada. Por isso é preciso aprofundar na palavra para que possamos participar deste mistério tão grandioso para compreendermos o que Deus espera de nós. Fomos batizados. Deus nos resgatou do pecado. Ele deu para nós a vida em abundância. Ele deu para nós e nos revestiu de sua graça divina. E ainda mais, Ele fez questão de dar a nós o seu poder, para que nós sejamos semelhantes a Ele, para que nós sejamos santos, assim como Ele é. E como se isso não bastasse, Deus, com seu amor infinito, Ele nos mostra ainda quais são os passos que nós precisamos dar para atingirmos este estado definitivo, que é a própria ressurreição, para nos colocarmos como verdadeiros discípulos e discípulos amados, discípulos que de fato estão dispostos a entregar a sua vida por causa do Evangelho. Deus conta conosco para que nós sejamos os continuadores de sua obra salvífica e abraçando este projeto, nós nos configuramos a nossa vida, a vida de Cristo. Ainda somos dignos de ser chamados seus filhos. Ainda somos dignos de ser chamados seus irmãos. Somos dignos de ser chamados cristãos, porque trazemos em nós a imagem do próprio Deus. E este Evangelho que nós acabamos de ouvir, o Evangelho não conhecido por todos nós, em que Deus inaugura em nós um novo tempo, para que nós sejamos semeadores de sua palavra. Mas antes de sermos semeadores de sua palavra, nós, os discípulos, precisamos acolher esta palavra, viver esta palavra, não viver esta palavra da boca para fora, mas colocar em prática esta palavra. É o Evangelho vivo que nós precisamos viver. Nosso Senhor é muito claro no Evangelho. A semente é lançada em terra boa, e essa terra boa vai deixar com que a semente possa crescer e frutificar e produzir muitos frutos. Deus lança sobre nós com generosidade a
essa palavra, ai de nós, será que nós vamos contemplar a graça de Deus? Mas Pai, Jesus é misericordioso, Ele vai deixar a falha, a gente contemplar a sua face. De fato, Ele é misericórdia. Deus seja louvado porque Ele é misericórdia. Mas a gente não pode esquecer que Ele é justo, né, meus irmãos? Ele vai cobrar de nós, Ele vai perguntar quais são os frutos que você deu. E aí, qual vai ser a nossa resposta? Que possamos acolher esta palavra e